no modo como eu enxergo as experiências da vida. E mesmo quando tiver na maior desgraça, que não tiver caminho nenhum para seguir, a gente ainda tem a certeza de que isso vai passar. De que a gente vai desencarnar, de que novas situações vão surgir e que nenhum sofrimento e nenhuma alegria que nós vivemos atualmente, elas são eternas. Isso vocês têm claro, não tem? Então olhar para isso faz com que a gente enxergue a vida de um modo mais leve, mais tranquilo e favorece os dias lá na frente. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo de Romeu e Julieta. Vocês lembram da história de Romeu e Julieta? Tem toda uma trama, mas lá no final da trama, Julieta tinha tomado um suposto veneno para se matar, mas que era uma fórmula só, que ela ia ficar adormecida por um período e depois ela voltava à vida, encontrava com Romeu e iam viver felizes para sempre. Aí o que acontece? Romeu chega na situação e vê que ela tomou um suposto veneno e acredita que ela está morta. O que ele faz? Bom, vamos esperar, vamos dar conta da vida, alguma coisa vai acontecer que a gente vai encontrar um caminho. Foi isso que Romeu fez? Se minha amada está morta, eu também me mato. E aí ele toma um veneno que ele manda fazer, esse veneno de verdade, toma o veneno. Dali 5 minutinhos, o que acontece com Julieta? Acorda. E aí quando ela acorda, o marido está morto. E aí ela pega a adaga dele e agora ela se mata. O que era para ser uma história de amor, se pudesse existir finais felizes, nós diríamos ali que seria um final feliz, termina com uma tragédia. Porque o sujeito não soube esperar 15 minutos. Então eu gosto de trazer essa lógica para a gente. O que pode acontecer se esperar 15 minutos? Talvez a situação mude, né? O marido foi embora de casa, vai lá e se joga da janela. Mas daí depois ele voltou, porque ele estava chorando lá na escada. E não sabia se ia embora ou não ia. E a pessoa se jogou da janela. E essa cena tem acontecido. As pessoas discutem, vão lá e se matam. Perdeu o trabalho, mas perdeu o trabalho, o dinheiro está acabando, nem acabou ainda o dinheiro. E depois que acabar o dinheiro, a gente vai ver o que faz quando acabar o dinheiro. E a pessoa se matando porque o dinheiro está acabando. Porque não tem uma perspectiva. Então, na tragédia de Romeu e Julieta, nós falamos de 15 minutos que transformou uma experiência de amor em uma tragédia. O que vão ser os 15 minutos na nossa vida? Às vezes é um dia que precisa esperar. Às vezes é um mês que precisa esperar. E às vezes é uma vida que precisa esperar. Eu lembro de um caso que está lá no Céu e Inferno, na segunda parte, 5º capítulo dos Suicidas, aonde eles fazem a evocação de uma mãe. O filho tinha morrido. E a mãe, por desespero, não sabendo como lidar com o filho, comete suicídio. E aí, a comunicação dela é de uma tragédia, ela vive um escuro, um horror, desesperada em busca do filho. E eu não me recordo se é o filho quem dá a comunicação, ou se é o mentor da família, alguém que diz: se ela tivesse esperado a sua morte natural, ela imediatamente encontraria com seu filho após a morte. Mas com o ato ignorante, posterga ao infinito o reencontro que poderia ser instantâneo. Porque não conseguiu esperar um pouco mais. Às vezes um dia a gente precisa esperar. Às vezes um ano, às vezes 10 anos. E se precisar esperar a vida inteira, ainda valerá a pena. Porque dependendo das nossas escolhas, a gente não esperou mais 5 anos, não esperou mais 10 anos, não esperou 50. E posterga este período de 50 anos para 500 anos lá à frente de sofrimentos e de equívocos. Porque não conseguiu usar da religião como ferramenta para suportar um pouco mais da vida. Faz sentido isso para vocês? Eu estou sentindo umas cabecinhas. Nossa, hoje o mar não está para o crime. É porque é o último encontro. Eu preciso destilar todo o meu fel aqui, porque no próximo a gente vai falar de amor daí. Até aqui, dúvidas, questões, constrangimento, raiva, mágoa, estresse. Fiquei estressado com a palestra do Marlon. Falou tanta coisa. Não? Então, dentro de tudo isso que nós estamos discutindo a respeito do estresse, eu tenho uma pergunta para fazer para você.
quais os seus limites? Você sabe quais são os seus limites? As pessoas do burnout, as pessoas do estresse, elas não sabiam qual era o seu limite. E por isso elas passaram. Então, existe recursos terapêuticos que estão ao nosso alcance? Existe. Existe a religião que está ao nosso alcance? Existe. Mas é preciso saber qual é o meu limite. Então, nós vemos pessoas que, por exemplo, ficaram num casamento afundado. Porque tem que ficar, porque é bonito, porque Deus é casamento de prova e expiação. Tem que suportar, já ouviram isso? Casamento de prova e expiação, tem que suportar esse traste. Ele já traiu 10 vezes, já está declarado que está traindo, colocando aqui em risco, e a gente vai ali suportando. Aí chega um momento, a chave virou. E aquele suportar começa a se transformar em ressentimento, em ódio, em desejo de vingança. Este é um sujeito que estressou. Ele viveu uma sobrecarga maior do que podia suportar, não deu conta e estressou. E agora, ele que antes era vítima de uma situação em processo de enobrecimento, se transforma em suicida indireto. Porque a partir de agora, cada dia que alimentar a mágoa, o ressentimento e o desejo de vingança, é um período a menos no corpo físico. Então, este foi o sujeito que não conseguiu chegar dizendo: meu bem, vamos terminar enquanto ainda te chamo de meu bem. Porque daqui para frente a coisa vai começar a desandar. E o indivíduo não percebeu qual é o seu limite. E em geral, por que nós não percebemos qual é o nosso limite? Pergunta. Por que não conseguimos enxergar qual é o nosso limite? Nos conhecemos. Qual a nascente de todos os males, questão 903 do Livro dos Espíritos? O egoísmo. Então é o mesmo egoísmo que faz com que a gente não enxergue o limite. O se colocar no centro. O não conseguir perceber a sua limitação. Em outras palavras, a sua arrogância. Eu tenho que dar conta dos meus filhos. Não consegue pedir para um avô, para um tio, para uma empregada, para uma enfermeira, para alguém ficar com aquela criança um tempo, para poder dormir, porque está extremamente cansado. Não consegue dizer das dificuldades em relação ao sentimento, não consegue chegar no trabalho e dizer: não estou dando conta. Não consegue perceber limitações. O que impede a gente de perceber limitações é a nossa arrogância. É o nosso egocentrismo. Ou, nas palavras dos espíritos a Kardec, o nosso egoísmo. Então, para eu sair de uma relação, precisa de um tanto de humildade, para dizer: não estou dando conta. E não é bonito casais que depois se separam, mantêm uma parceria, respeito, cumplicidade, se ajudam? Há muitos casais que conseguem fazer isso. Mas a grande maioria não reconhece os seus limites, ultrapassa os seus limites e termina se odiando. Então era para ser casamento de prova e expiação. Termina como tragédia. Daí tem que vir como pai, filho, mãe e filho na outra encarnação, de tanta raiva que tem um do outro, para ver se aprende a amar. Por não perceber o limite, não dou conta. Eu consigo vir até aqui. O não perceber, o perceber o limite, ele nos ajuda. Claro que o primeiro evento não é não dou conta. O primeiro evento é buscar aqueles recursos terapêuticos que a gente falava. Tem a psicoterapia, tem médico, tem um monte de coisas que a gente pode buscar. E em buscando todos os recursos que estão ao meu alcance, meditando, rezando, fazendo caridade, massagem, cultura, todas essas coisas, não dá conta, eu então cheguei no meu limite. Mas vou dizer para vocês, em geral, quando eu escuto essa frase das pessoas, eu cheguei no meu limite, não é verdade. Elas já passaram há muito tempo. Porque elas estão dizendo: eu cheguei no meu limite. Né? Já é a pessoa que está à beira da loucura. Ela já machucou muita gente, já prejudicou muitas pessoas, ela já ultrapassou o seu limite porque não sabe qual é o seu limite. Joana de Ângeles diz assim: é justo que o ser humano não ouvide dos limites da sua condição de reencarnado, porquanto, sob imposições do carro orgânico, evitando os sonhos de super-homem que alguns se atribuem. Super-homem e Mulher Maravilha.
Ok? Então, esta é uma frase muito importante. Eu preciso reconhecer quais são os meus limites. Porque em não reconhecendo também os meus, eu também não ajudo as pessoas, ou não reconheço o limite das pessoas. E geralmente eu peso para mim e também peso para as pessoas que estão à minha volta. E as relações vão ficando muito difíceis. Faz sentido isso aqui para vocês? Vocês pensavam que tinha um limite? Ou estava no Super-Homem, na Mulher Maravilha? Parece que é desgostoso assumir que a gente tem limites, né? Que a gente precisa de ajuda, que a gente não está dando conta, né? É uma ofensa ao nosso orgulho, é uma ofensa ao nosso orgulho. E por isso é tratamento assumir que tem limites, porque eu estou descendo do pedestal que eu me colocava. E o simples fato de descer do pedestal já começa a gerar um bem-estar. Eu digo que as pessoas, elas ligam para o psicólogo para marcar a sessão e já começa a melhorar. Diz, nossa, você sabe que eu já estou bem melhor que semana passada. Nem teve a sessão ainda. Mas porque o simples fato de ligar para o terapeuta já está dizendo, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, eu estou reconhecendo os meus limites e eu mereço cuidado. Então, esta postura interna de reconhecimento dos meus limites e das minhas dificuldades já é um efeito terapêutico, já tem um efeito terapêutico. Agora, eu preciso perguntar como que vocês estão aqui, porque agora tem uma ribanceira para a gente descer, ou a gente faz uma visualização terapêutica bem bonita de Jesus e terminamos por aqui. Ribanceira. Eu vou tomar uma água de 1 minutinho aqui. Se alguém quiser ir embora agora, pode ir. A gente apaga a luz, ó. Tô virando. Se alguém quiser ir. Porque aí nós temos um elemento muito delicado para discutir, que tem a ver com o estresse e que acrescenta as nossas reflexões até agora. O que é uma pessoa frágil emocionalmente? Isso é uma pergunta para vocês, para a gente construindo essa noção, mas que a cena já ajuda vocês a entender. Em termos espirituais, criados simples e ignorantes, pensando na maturidade como espíritos puros, nós somos, em termos espirituais, ainda crianças. Quando fala que o egoísmo predomina na Terra, quer dizer que nós somos crianças egocêntricas. Ou a palavra pejorativa seria crianças mimadas. Isso é a base de nós seres humanos, tá? Então não quero que ninguém se ofenda, vai dizer, nossa, o Mário foi dar um exemplo justo meu. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Tá? O que seria uma pessoa frágil emocionalmente? O frágil emocionalmente, para vocês entenderem, no popular a gente diz pessoa fraca da cabeça. Já ouviram falar? Nossa, ele é fraco da cabeça. Né? Frágil emocionalmente seria o termo técnico para o fraco da cabeça do cotidiano. O que seria uma pessoa frágil emocionalmente? Se esconde atrás da droga, dos remédios. Que se esconde atrás de droga, de remédio, de comida, de um corpo perfeito, de um corpo bonito, de roupa, de... Frágil emocionalmente. Então eu não dou conta da vida, né? E por não dar conta da vida, eu preciso buscar outros suportes. Mas não estamos falando de suportes terapêuticos, né? A gente está falando de comida, de bebida, de drogas, de compras, de um corpo perfeito, da estética, do poder como suportes. Ou como, suportes não seria a melhor palavra, né? Como bengalas, porque eu não dou conta de aceitar a vida como ela é. Porque a vida é amarga, não sei se vocês estão sabendo, né? A vida é amarga. E a gente tem dificuldade de aceitar que a vida é amarga. E vai se acabando nos docinhos para ver se compensa, né? E aí o chocolate virou forma de presente. Olha que loucura, a gente dá chocolate de presente. O que é chocolate?
gordura E açúcar. e açúcar. Mas para tentar compensar o amargo da vida, a gente está se perdendo no chocolate. O que mais que é uma pessoa frágil emocionalmente? Tá com medo de se revelar? Fala! O que é uma pessoa frágil emocionalmente? Pensa que estamos falando do marido. Como que é seu marido? Sua esposa, como que é? Uma pessoa que faz tudo pelo outro e não se respeita. Uma pessoa que faz tudo pelo outro e não se respeita. E a fragilidade, não sei se está claro para vocês, mas a gente faz pelo outro por quê? Porque a La Madre Teresa de Calcutá a gente ama indistintamente. É por isso que a gente faz tudo pelo outro? Não. A gente faz pelo outro porque quer que o outro reconheça, aplauda, valorize, devolva. E aí quando o desgraçado não reconhece, não aplaude, não valoriza, o que a gente faz? Né? Aí a gente não faz mais, se vinga, constrange, faz alguma coisa. Então aí está a imaturidade, né? Porque a gente faz para que o outro faça pela gente. E vai dar certo essa equação? Não. O que mais que caracteriza um sujeito frágil emocionalmente? O uso então de bengalas, o fazer pelo outro para que o outro faça pela gente. Fala. Durante as dificuldades ele surta, não consegue resolver. Então quer sair do ar, né? Não aguento mais, né? Como se aí fosse resolver alguma coisa, né? Eu não aguento mais. O suicídio, né? É uma porta caracterizada pela fragilidade emocional, né? Eu lembro da cena de uma moça, de uma menina. Ela era filha de uma amiga minha. Ela pegou a menina no bar, ao invés do período que ela estava na escola, meteu a boca na menina na frente dos amigos, chegou em casa, a menina entrou no prédio, entrou no quarto e se jogou. Né? Porque não conseguiu suportar ser chamada a atenção pela sua mãe na frente dos colegas. Porque o que os meus amigos vão pensar? Então essa coisa de não suportar a vida. Né? A gente leva fora, sim, a gente leva um monte de fora. E depois você leva um monte de fora, você aprende a selecionar mais, você aprende a ceder mais, você aprende um monte de coisa. Faz parte da vida levar fora, faz parte da vida, né, passar por essas transformações. Mas ao invés de eu enxergar como transformação, eu enxergo como uma derrota. E a partir disso a coisa desanda. O que mais que caracteriza uma fragilidade emocional? Achar que tudo depende dela. Calma aí, antes. Chorar. Não, chorar não é fragilidade Sem motivo, emocional. né? Tá sempre chorando. Chorar por qualquer coisa, né? Mas o chorar, muitas vezes, ele é o extravasar dessa emoção, é o reconhecer da fragilidade, é um cuidado, né? Aí a pessoa não chora, não chora, não chora. Aí vai assistir o filme do cachorrinho e aí chora o filme inteiro. Porque não se permite chorar pelo que devia, e aí até no comercial da margarina tá chorando. Né? Ai, eu sou tão emotiva, choro até no comercial de margarina. As pessoas que choram no comercial de margarina, não estou dizendo que são todas, mas na grande maioria são as pessoas que não choram as suas tristezas. Não chora o seu casamento, não chora a relação com o filho, não chora o desvalor, não chora um monte de coisa e depois fica chorando no comercial de margarina. Achar que o mundo age, Que o mundo acontece que o mundo está por contra mim. não, acontece pelas minhas atitudes, o meu comportamento também. De que eu posso definir como vai ser a vida, como deveriam ser as pessoas, como se o mundo tivesse que girar em torno do meu umbigo, né? Tem uns mais enlouquecidos assim, só porque hoje eu saí sem sombrinha, choveu. Sim, Deus ficou esperando 4 dias. O Marlon saiu sem sombrinha, hoje vai chover, né? Só porque hoje eu mudei o trajeto, veio todo mundo por aqui, sim, porque os carros ficaram todos esperando. Vamos ver por onde o Marlon vai, e aí vamos lá. Então isso é um sujeito frágil emocionalmente que não consegue reconhecer seu lugar no mundo, né? Nem na questão de querer mudar tudo e nem na situação de se colocar como vítima. Os dois são frágeis emocionalmente, não conseguem ter uma noção de si mesmos e do seu lugar no mundo. Mais alguma coisa do frágil emocionalmente? Marlon, será que seria um melindre constante, achar que todo mundo é
Também, melindre nem precisa constante, né? Mas todas essas vezes que a gente foi se melindrando, isso é a fragilidade emocional. E às vezes a pessoa olhou, né? Você viu o jeito que o Marlon olhou pra mim? Às vezes o Marlon tá olhando, pensando em outra coisa, nem te enxergou, né? Nem sabe quem que você é, mas o jeito que olhou, e aí a gente tem todas essas eu ia dizer loucurada, né? Essa é a palavra, né? Loucurada. Joana diz assim, ó: frágeis psicologicamente não conseguem sair do período infantil em que necessitam da mãe superprotetora, do ninho doméstico defensor, sem haver se preparado para a vida adulta, inevitavelmente constituída de desafios necessários à evolução. Então nós vamos perceber que a vida adulta é de desafios. Nós paramos de olhar a vida como um certo, um errado. Ele deu certo na vida, eu não dei certo. Eu errei no meu casamento, eu errei na minha escolha, eu errei na minha profissão. Não existe isso. Nós estamos falando de infinitas experiências reencarnatórias. Então hoje, quando eu vivi com essa profissão, eu fiz uma escolha, e a partir dessa escolha isso me traz aprendizados. Nem que seja para eu entender aquilo que eu não gosto, é um aprendizado, porque eu só vou saber o que eu não gosto vivendo algumas experiências. Esse tipo de pessoa eu não consigo conviver. Não é que o meu casamento deu errado, ou que o meu casamento deu certo. Porque tem muita gente que não está crescendo no seu casamento supostamente certo, e tem muita gente que está crescendo num casamento supostamente errado. A questão não é certo ou errado. A questão é o que você tira de aprendizado a partir dessa experiência. Não existe uma escolha de profissão errada. Você pode ter escolhido sua profissão, vivido essas experiências, e depois, com 50 anos, você vai fazer uma outra faculdade, você vai caminhar por um outro percurso. E quer dizer que foi errada aquela escolha naquele tempo atrás? Obviamente que não. Foi uma experiência, foi um aprendizado. E você só chegou agora porque viveu tudo isso. As pessoas imaturamente dizem: ai, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos... Não, se você tivesse a cabeça que você tem hoje, para você ter a cabeça que você tem hoje, você precisou viver todas as experiências de quando você tinha 20 anos até agora. Foram estas experiências que te fizeram chegar nesse lugar. Não faz sentido pensar como se fosse um software pronto que põe na cabeça e agora vai com 20 anos. É óbvio que na próxima encarnação, por ter vivido estas experiências, se você integra, né, com um bom nível de consciência, na próxima encarnação você já vai ter algumas aprendizagens, você já vai ter algumas reflexões, você vai lidar com mais facilidade com algumas situações da vida. Mas não é porque colocaram um software na sua cabeça, é porque você já viveu essas experiências e extraiu aprendizados. A gente é bem cretino, porque a gente quer só a parte do usufruir sem pagar o preço do aprendizado. Dá certo? Não dá. E a gente não consegue olhar por trás, às vezes, de um relacionamento, de pessoas que convivem bem, o quanto houve de sofrimento, de dificuldades e de transformações para que hoje o casal vai ver: ai, eu queria ter tanto marido como a fulana, mas mal sabe o que a fulana passou, o que o fulano passou para construir um casamento como esse, ou o que a pessoa passou para ter uma profissão como essa. Isso é a nossa corrupção, né? Nós somos alminhas bem corruptas. Porque se desse para sair ganhando sem pagar o preço, a gente estava fazendo isso. Aí quando a gente vê o político que sai ganhando sem pagar o preço, a gente fica com raiva dele. Mas essa raiva que a gente tem dos políticos traduza por inveja, que é tô louco para usufruir também sem pagar o preço. E aí nós não teremos tempo aqui para discutir esse conceito do eixo ego-self, mas eu vou trazer duas citações que vão nos favorecer a conclusão desse tema, e a gente discute melhor sobre o eixo ego-self no nosso próximo encontro, dia 30 de agosto, que daí esse conceito ele nos ajuda a voltar e ler o livro inteiro e achar vários outros elementos que a gente não tinha percebido a partir desse termo, tá? Mas por hora vamos ficar apenas com as reflexões a respeito do ego. A existência humana, de Joana de Ângeles, no item 16. No capítulo 16, primeiro item. A existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas
a fim de tornar-se digna e merecedora de ser vivida saudavelmente. O ego, no entanto, estabelece os seus parâmetros e assoberba-se de ilusões e de posses mentirosas que a realidade se incumbe de desfazer, porque sem estruturas legítimas, fundamentadas em quimeras, em preocupações e sonhos infantis, não superados pela idade adulta. Gostaram da frase? A gente está muito mais para criança do que para adulto em termos de desenvolvimento psicológico. Vamos ler de volta. A existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas, a fim de tornar-se digna e merecedora de ser vivida saudavelmente. Lembram ali do que eu estava falando, do experimentar? Não estamos aqui para sair ganhando ou perdendo na vida, porque tudo que você viver nessa vida terrena vai ficar na vida terrena. O que nós levamos da vida terrena são apenas as experiências. Não dá nem para dizer virtude, porque não estamos em fase de consolidação de virtudes. O que nós levamos da vida terrena são as experiências. Mas são experiências muito pequenas, tão pequenas e insignificantes, que nós precisamos de milhares de reencarnações para um dia nos tornarmos espíritos puros. Então elas são muito pequenas. E nós damos às experiências materiais um peso muito maior do que mereceriam. É como quando a gente vive a primeira paixão. Alguém viveu a primeira paixão? Qual que é a sensação que a gente tem depois da primeira paixão frustrada? Que a vida acabou. Que não existe mais a possibilidade da felicidade. E depois que passa a primeira paixão? E a gente sobrevive. Você olha e fala, gente, sobrevive. Mas tem pessoas que nunca viveram essa experiência como uma experiência e um aprendizado. E no dia que tiver na segunda paixão, vai dizer, não, agora acabou a vida. Meu bem, mas na primeira vez tinha acabado a vida? Não tinha. Agora também não vai acabar. Não, mas agora é diferente. Agora é muito pior. Porque agora não sei o quê. Mas daí passa essa experiência e o que acontece? A gente sobrevive. E tem gente que está com 70 anos ainda vivendo o drama de não aceitar ou de não introjetar a ideia de que essas emoções passam. Assim como quando a gente vive a primeira morte significativa de um ente querido. A gente vive e a sensação é de que a vida acabou ali. De que a gente nunca mais vai voltar a olhar a vida com olhos coloridos. Porque naquele momento está tudo preto e branco, a gente não consegue rir, é cinzento, é úmido, é frio. E por maior que tenha sido a tragédia, depois de um tempo, aquilo ali passa. E fica a experiência de aprendizado, de crescimento e de transformação. Quando vem o segundo ente querido que morre, a gente precisa ter vivido a experiência da morte do primeiro. Porque daí na hora que tiver tudo cinza, eu preciso olhar e dizer, mas naquele momento passou. Então nesse momento também vai passar. E eu não vou querer que passe mais rápido e nem vou favorecer para passar mais devagar. Eu entendo que tem um tempo para que a psique se reorganize, mas vai passar. Só que o que eu tenho visto é que ao invés das pessoas viverem experiências e extraírem significados e se transformarem a partir disso, essas coisas vão ficando lá para trás e a gente está vivendo uma desgraceira sem tirar aprendizado. E às vezes eu pergunto, mas você já passou por uma situação semelhante? Ah, eu passei, mas não tirou aprendizado nenhum. Então agora eu vou viver de volta como a primeira experiência trágica da minha vida. Mas ela não é a primeira experiência trágica. Fui eu que não extraí aprendizado destas experiências e aí não consigo viver a vida de uma maneira saudável. Por quê? Porque o ego estabelece parâmetros, assoberba-se de ilusões, de posses mentirosas que não condizem com a realidade. Uma delas é que a gente reencarnou para ser feliz. Aonde está, em Allan Kardec, que o ser humano reencarnou para ser feliz? Não existe isso. Nós reencarnamos para evoluir. Isso é o que está no Livro dos Espíritos.
Alguns de nós conseguimos evoluir através do exemplo, através de algumas facilidades que a vida nos apresenta, através de alguns desafios. A grande maioria só consegue evoluir através de problemas e constrangimentos. Mas o problema e constrangimento que eu estou passando é porque Deus está me ferrando ou porque é o método pedagógico que eu elegi para minha transformação? Responde isso. Hã? É o método pedagógico ou é Deus me ferrando? É o método pedagógico. Então, o ego estabelece ideias de que todas as pessoas têm que gostar de mim. E aí, quando alguém não gosta, a gente vive como uma tragédia. De que eu tenho que dar conta de todos os desafios que a vida me apresentar. De que eu vou sempre ser o melhor. De que eu não vou ter defeitos, de que eu não vou ter nada para as pessoas apontarem. Todas estas são fantasias, ideias ilusórias que tornam a nossa vida mais pesada. Os meus filhos têm que achar-me a melhor pessoa do mundo. Aí o dia que o filho aponta uma questão, o dia que fala de um problema, a vida acabou para a gente. Porque eu tinha criado uma ilusão de ser um pai ou uma mãe perfeito. E o dia que o marido trai, o dia que a esposa trai, o dia que o casamento está em crise, o dia que acontece alguma coisa, o nosso sentimento de posse, como se as pessoas nos pertencessem, ele vai por água abaixo. E aí o que a gente começa a descobrir é que a vida na Terra não é tão trágica assim. Mas pela perspectiva egóica de construirmos as ilusões, os desejos de posse, parâmetros inadequados, nós tornamos a vida pior do que ela é. Vocês compreendem isso? Então poderíamos dizer, nós tornamos a vida estressante. Lembra lá da primeira frase que nós lemos a respeito do estresse? Um estado gerado pela percepção de estímulos. É a forma como eu encaro a vida que transforma essas experiências em algo destrutivo, construtivo, favorável ou desfavorável. Por quê? Porque ainda temos uma postura autocentrada. E eu defini como tem que ser a vida. E quando a vida não é como eu estabeleci que tem que ser, eu começo a interpretar tudo como tragédia. Poucos de nós nos perguntamos, Deus, como é para ser minha vida? Porque se a gente tiver a capacidade de dobrar os joelhos e perguntar o que o Senhor quer de mim, o que estas provações querem me ensinar, o que estas dores me trazem como experiência, a vida começa a ficar mais leve. O pesado da vida, ele está diretamente ligado a estas exigências, a estes parâmetros descabidos ou a estas ilusões que geram um atrapalho no meio do caminho. Há pessoas que vivem a traição num casamento como a destruição. Há casais que vivem uma traição como o começo de uma relação mais profunda, verdadeira e transformadora. De quem que depende ver na traição a tragédia, porque o meu marido, porque a minha esposa não podia ter feito isso, aí eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto sujo, eu me sinto pequeno, eu me sinto uma porcaria porque eu fui trocado, ou olhar como o que esta traição quer nos ensinar? Quer ensinar que o relacionamento esvaziou, quer ensinar que a gente não está investindo, que a gente precisa repensar nossas posturas, a nossa relação, e há casais que vivem muito melhor depois de uma traição do que antes dela. Porque antes dela era uma vida superficial, tão superficial que tinha espaço para um terceiro elemento. E a gente que depois de uma traição começa a viver um casamento de verdade, depois de uma traição. A gente que começa a viver de verdade depois de uma morte de um ente querido. Porque daí vê o final, a finitude da vida terrena e começa a repensar as ações. A gente que se transforma em um profissional melhor depois de ser mandado embora. A gente valoriza mais o dinheiro depois que perde. Então veja, eu posso fazer da vida uma experiência transformadora, ou posso fazer da vida uma tragédia, um constante estresse. Quem que vai definir isso? Eu mesmo. Ainda para terminarmos, as experiências sociais humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos não deveriam constituir força estressante,
Porque tem por objetivo amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento da completude. Cada experiência existencial converte-se em valor emocional que se soma aos anteriores, propiciando crescimento pessoal e realização interior. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. Olha que coisa mais linda. Escreve essa frase no espelho de casa, na porta, na saída ou na entrada, sei lá, faz alguma coisa, na testa do marido, para toda hora você estar olhando. Porque na própria testa a gente tem para estar olhando. Faça algo para você lembrar que as experiências humanas, os desafios, as dificuldades, as lutas, os desacertos, eles têm por objetivo amadurecer a capacidade emocional. E não entenda amadurecer a capacidade emocional apenas suportar. Aí nós temos um elemento delicado, sutil. Às vezes nós precisamos suportar. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Um filho ingrato. Às vezes você tem uma alminha penada na tua casa. É ingrato. Mal agradecido, o pessoal mais velho diria. Fez de tudo, ofereceu tudo. É que meus pais deram tudo que eu queria, eles acharam que estavam me fazendo bem. Eles me fizeram mal. Meu Deus, que vontade de dar na cara de uma alma dessa que está reclamando porque os pais deram tudo que ele queria, né? E aí a culpa é dos meus pais. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que dar na cara do menino desse. Às vezes há umas alminhas que são ingratas. E o que você faz? Você suporta. Suportar é no sentido do vamos manter as coisas como estão, com dignidade, sem guardar ressentimento, sem se vingar. Mas às vezes tem filhos ingratos que eles estão sinalizando os pais incompetentes que nós fomos. E aí não é hora de suportar. Porque o meu filho tem uma atitude ingrata, eu digo, mas é ingrato mesmo, Marlon falou, isso aí é bem tipinho, eu tenho lá em casa. É bem tipinho, ingrato. E a gente tem que suportar. Mas às vezes, o que você chama de filho ingrato é um filho que está te convidando a uma mudança. Porque você se preocupou com a aparência, você se preocupou com a exterioridade, com o status, e essa ingratidão está dizendo, você não me deu quase nada, então eu te devolvo quase nada. E estamos no 0 a 0. Então é delicado olharmos para isso aqui, porque a questão não é sempre, pela uma má interpretação da doutrina espírita, a gente acha que a questão é sempre suportar. Não é sempre suportar. Às vezes suportar. Às vezes pedir ajuda. Mas na maioria das vezes mudar. Então, o amadurecer a capacidade emocional não quer dizer suportar. Porque tem muita gente arrogante aí achando que tem que suportar. Não, a gente tem que aceitar, a gente tem que suportar. Não, tem que mudar. Mas vocês entendem a arrogância que tem por trás do discurso de suportar muitas vezes? Porque suportar quer dizer, o problema está lá e a gente vai aguentar o tranco. Mas às vezes o problema está aqui. Então, às vezes, voltando lá no exemplo da traição, viveu a traição no casamento, eu tenho que suportar, e eu fico lá no auge como se eu fosse a alma nobre que jamais traiu, e não me pergunto por que meu marido ou minha esposa traiu, porque eu sou um cão chupando manga dentro de casa, eu sou um horror, qualquer um que passa, que me dá um pouquinho mais de atenção, o marido e a esposa está lá, porque vive um sofrimento tão grande, e aí eu no auge da minha soberba, eu tenho que suportar, meu marido teve uns deslizes por aí, mas às vezes é uma chance de refletir sobre as minhas atitudes, ingratidão de filhos, abandono dos afetos, desrespeito das pessoas, o emprego não reconhecido. Às vezes você está no emprego onde você está fazendo o melhor que você pode, e porque tem um cretino que é amigo do chefe, ele ganha promoção. E você tem que suportar. Com dignidade. Sem falar mal de ninguém. E se você realmente é um bom profissional, em algum momento você vai ser reconhecido, você vai para uma outra empresa, algo vai acontecer.
Mas às vezes você é um cretino de um funcionário. E aí o outro é amigo do chefe, mas é amigo do chefe porque está sempre disponível. Porque está sempre disposto a ajudar, estabelece uma relação de parceria e viraram amigos. Mas viraram amigos pela competência do fulano. E óbvio que ele vai ser promovido. E ao invés de você reconhecer o que você precisava mudar nas suas posturas, você fica dizendo que foi promovido porque era amigo do chefe. Então, ter esse discernimento do que é o momento de suportar com dignidade e do que é o momento de mudar, bem difícil. Mas vou dar uma dica para você. Na grande maioria das vezes, a gente tem que mudar. O suportar já quando está lá velhinho, só está levando lambada da vida, porque construiu um monte de coisas difíceis, não construiu boas relações, não cuidou do corpo, não teve uma postura previdente, aí está sofrendo. Aí não tem muito para onde correr, é hora de suportar. Mas a grande maioria de nós, o processo de amadurecimento da capacidade emocional, ele está no reconhecer as dores e se dispor a fazer diferente. Reconhecer os equívocos e se fortalecer para não repetir os mesmos erros. Cada experiência existencial converte-se em valor emocional que se soma aos anteriores, propiciando o crescimento pessoal e realização interior. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. Nós, em definitivo, não viemos à Terra para usufruir. Não estamos aqui de passeio, para brincar ou para se divertir. Se a coisa estiver muito gostosinha, como diz Joana de Ângeles, o vocabulário dela é óbvio que ela usa isso, né? Vocês estão vendo minha capacidade de traduzir, né? Joana de Ângeles. Então ela diz, se a coisa estiver muito gostosinha, é porque Deus está te dando tempo para fortalecer tua alma. Porque os desafios futuros virão lá na frente. E se você tiver sido imprevidente no teu processo de fortalecimento, né? A vida vai te quebrar as pernas lá na frente. Mas quebrou as pernas não porque a vida foi pesada demais. Quebrou as pernas porque você não fortaleceu a musculatura para ter sustentação. Nenhum de nós veio para a Terra para usufruir. Nós não viemos para cá para nos divertir. Nós somos espíritos comprometidos com o passado. Allan Kardec compara a Terra a um presídio, a um subúrbio, a um hospital e a um sítio malsão. Ele está falando de almas ainda muito inferiores em relação a todo o nosso processo de evolução reencarnatória. Então precisamos reconhecer sim as nossas limitações, as nossas dificuldades, para arregaçar as mangas, se fortalecer internamente e dar conta da vida de maneira digna e respeitosa. Porque aquele que é capaz de dobrar o joelho e se perguntando a Deus o que quer ensinar, não tem os joelhos quebrados. Mas só aquele que tem capacidade de dobrar os joelhos em reverência a Deus, perguntando o que Ele quer ensinar, não tem os joelhos quebrados. Ficamos por aqui. Boa noite para vocês e até dia 30 de agosto.